Oi pessoal, eu sou Pedro Lima e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Na Língua do P. Gente, seguinte, hoje eu tenho o enorme, o gigantesco prazer de ter aqui comigo uma pessoa que eu amo de verdade, que eu amo de montão, que é a Nayara. Oi Nay, tudo bom? Oi Pê, tudo bem, e você? Tudo jóia. Gente, a Nay é uma pessoa muito incrível na minha vida, que eu amo pra caramba. A gente se conhece há 5 anos já, mais ou menos. A gente se conheceu quando eu fui fazer seminário, uns 5 anos atrás. Rolê acabou mudando muito a nossa vida. E a gente depois foi morar, a gente acabou morando junto no Chile durante um tempo. A Nayara já foi minha esposa numa peça de teatro. E, nossa, muita coisa aconteceu também na nossa vida. E a Nay, a gente já foi do ponto que a gente não se suportava, a gente não olhava na cara do outro direito. Até hoje em dia que a gente é super amigo, a gente se ama maravilhosa. Mas não é bem sobre isso que a gente vai falar. Como vocês sabem, agora no mês de setembro é o mês amarelo, ou seja, é o mês de combate e prevenção a respeito da depressão e do suicídio. E para isso eu trouxe a Nay, que ela está estudando, enfim, ela é estudante de psicologia. Nay, fala um pouquinho sobre você. Oi gente, tudo bem? Então, que bom que nós nos encontramos, né, Pê? E hoje em dia a gente é super amigo e superamos nossas diferenças e estamos aí um contribuindo pro outro. Eu sou estudante de psicologia, tô no 8º semestre já da minha faculdade, chegando pra fase final. E acredito que eu esteja aqui pra gente somar junto, falar um pouquinho mais a respeito desse tema, né? E é isso aí. Hoje, então, a gente vai falar um pouquinho sobre alguns mitos, algumas coisas que a galera acredita e que não é bem esse rolê, não é bem assim que funciona a coisa. Então, a gente vai aproveitar que a Nay tá aqui e a gente vai trazer um pouquinho desse rolê e conversar um pouquinho. Fechou? Pronta, Nay? Prontinha, vamos lá. Então, o primeiro que a gente vai falar aqui é que geralmente a galera fala muito que a depressão ela é de origem espiritual, que a pessoa tá afastada de Deus, é porque ela tá com falta de Deus. Mas e aí, Nay, como é que funciona o rolê? É isso aí, então, Pedro. Muitas pessoas acreditam que a depressão ela é de uma origem espiritual, que é falta de Deus, falta de fé, mas não é bem assim que acontece. Existem vários fatores que contribuem para o desencadeamento da doença, né, do transtorno aí da depressão. Entre eles tem o fator genético, que a pessoa já tem uma predisposição para estar manifestando o transtorno, e tem também o fator bioquímico cerebral, que é uma deficiência em uma das substâncias dos nossos neurotransmissores, que são responsáveis pela toda a organização do nosso sistema, né? Que aí há deficiência na noradrenalina, serotonina e na dopamina. Aí quando há uma diminuição desses neurotransmissores, infelizmente ocorre uma baixa no sistema e a pessoa passa a ter episódios de tristeza. Aí com isso vai estar gerando um quadro depressivo, dependendo do grau, né, de tristeza que a pessoa fica. Horrível. Arrasou. Então, nisso a gente também já acaba matando um outro mito que a galera tem, que sempre é de que a depressão acaba não sendo uma doença médica. E que no fim da história, sim, é uma doença que afeta o nosso corpo de uma forma bem científica também. Uma coisa que a galera fala muito, Nay, é que a depressão, a síndrome do pânico, a ansiedade, tudo isso tem o mesmo tratamento. E é assim também? Não, não é. Primeiro, a depressão, ela é sim ela entra na categoria de transtornos psíquicos, né? Ou seja, ela precisa ter sim um acompanhamento, tanto com um especialista na área e com psicoterapia, no caso que é feito com psicólogo, para estar fazendo acompanhamento adequado. E todos esses transtornos, o que seria um transtorno? O transtorno ele é uma característica de sintomas, ou seja, a depressão ela tem características específicas, a ansiedade, características específicas, esquizofrenia, fobia. Todos esses transtornos têm as suas singularidades para ser enquadrada como transtorno. E nisso tem que ter um tratamento adequado, né, para que não desencadeie nenhum outro fator, enfim, né? Tem que ter um acompanhamento para cada tipo de transtorno. Não pode falar, eu tô com depressão, vou fazer um tratamento para ansiedade. Não é bem assim que funciona. Tem que ter um acompanhamento bem certinho e para ter um resultado efetivo, né? Sim. Ô, Nay, mas a tristeza e a depressão, elas não são já a mesma coisa? Não, depressão e tristeza não é a mesma coisa. A tristeza, ela tem um período menor. A depressão, ela já é a longo prazo, né?
Porém, a gente sabe que quando há um excesso de tristeza, quando a pessoa fica muito tempo triste, ela vai sim estar desencadeando um quadro depressivo. A partir de 2 semanas, nesse período de tristeza profunda, já é considerado depressão, né? Aí tem que buscar ajuda e tudo mais. Tá, mas, Nai, então assim, já que a gente entendeu que depressão e tristeza não é a mesma coisa, mas isso então só adultos que vão ter a doença, né? Quem é mais novo nunca que vai ter. Não, não é bem assim. Nós temos o que nós chamamos de depressão infantil, que acontece até mesmo com criança, né? Infelizmente, com o excesso de responsabilidades, cobranças, tarefas, na criança pode ter um fator desencadeador, por exemplo, algum momento traumático na vida dessa criança, como por exemplo a separação dos pais, ou brigas constantes dentro de casa. Tudo isso vai estar afetando na criança, que nós chamamos de fator ambientais, né? O ambiente que a criança está inserido vai interferir diretamente na qualidade de vida dessa criança e pode sim estar desencadeando depressão em criança, adolescente, jovem, idosos. E isso não é uma exclusividade só de adultos, não. Mas, só que, não, mas tá, não é exclusividade só de adultos, mas então ela é exclusividade só do sexo feminino, né? Só a mulher que vai ter depressão, isso aí é coisa de mulher. Não, também não. Acontece que a depressão ela manifesta 2 vezes mais nas mulheres e tem um outro fator. A mulher normalmente ela é mais expressiva, ela se comunica mais, ela não tem tanta vergonha de falar o que está acontecendo, de se comunicar e tudo mais. E o homem não, o homem ele sempre quer passar uma postura de forte, de saudável e tudo mais, não gosta de buscar ajuda, não vai no médico, acaba que fica sofrendo sozinho, até mesmo, às vezes, o próprio homem, ele tem um preconceito, né, com ele mesmo, mas se eu buscar ajuda eu vou estar sendo fraco e tudo mais, e não é bem assim que acontece. A depressão, ela não tem exclusividade de gênero, de idade, de tamanho, de cor, todo mundo tá sujeito a passar por isso, infelizmente, né? Sim, Não, isso aí é muito, na verdade, daquele rolê de masculinidade tóxica, né? De que o homem não pode se abrir, de que o homem não pode chorar, o homem não pode falar o que ele tá pensando, o que ele tá sentindo. Exatamente. E com isso, querendo ou não, nós fomos criados em uma sociedade machista, né? E que o homem não pode chorar, o homem não pode sofrer, o homem tem que ser o mantenedor da casa, tem que ser o suporte, enfim, mas não é bem assim. Todo ser humano tá sujeito a ter um dia ruim, né? A ser um pouquinho mais frágil, mais delicado. Todo mundo tem que entender que nós somos máquinas, nós a qualquer momento pode dar um defeito sim, e a gente tem que buscar ajuda, independente de quem seja, né? Não, arrasou. E o último que a gente vai falar aqui. E antes disso, se você ainda não se inscreveu no canal, se você tá até aqui, já dá like no vídeo, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo também, ok? E, gente, o último que a gente vai falar aqui, não, mas e depressão? Ela tem cura, não tem? Como que funciona esse rolê da cura da depressão? Bom, a cura, ela é muito subjetiva, ela é muito relativa, não é, por exemplo, a depressão, ela é como se fosse a diabetes e a hipertensão dentro da medicina. A pessoa tá com ela ali, porém, ela vai estar tendo um controle da doença, ela vai viver com uma qualidade de vida se houver um acompanhamento e tudo mais. Existem situações que, por exemplo, a pessoa tá passando por um quadro depressivo hoje, ela pode ser curada, né, tendo acompanhamento certinho, acaba os sintomas. Isso é a cura, é quando não há mais os sintomas da doença. E a pessoa pode ficar, 5, 10, 15 anos sem ter nenhum outro episódio. Mas, de repente, acontece um fator desencadeador. E isso pode ser que ative, sim, um gatilho na pessoa e ela possa passar por todo esse episódio novamente e voltar a ter a depressão, voltar no caso, né? E tem a depressão recorrente, que é uma situação em que a pessoa tem vários episódios durante um curto período. Nai, então, no caso, a pessoa que ela tem depressão, ela precisa entender que é um acompanhamento pela vida, ela precisa ir passando por isso ali pelo resto da vida, ela não pode ficar descuidando dessa questão, é isso? É isso, ela tem que ter um acompanhamento certinho. E quando houver a descrição de fazer uso de medicamentos, tem que fazer sim um acompanhamento certinho. Não pode dar alta quando é necessário, né, fazer uso de medicamento. Acompanhamento na psicoterapia é fundamental. Mas existem pessoas que passam aí 15 anos sem ter um episódio e ter uma qualidade de vida perfeita, como se nada nunca tivesse acontecido. Sim, tem gente
que consegue. É possível sim. Mas a pessoa tem que entender, principalmente quem tá próximo, né? Que a pessoa que passa por isso em algum momento da vida dela, a qualquer momento pode ser que isso retorne, né? Então tem que ter todo um olhar e um cuidado especial com relação a isso. Arrasou, Nai. Não, fechou então. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nai, muito, muito, muito obrigado por ter participado. Foi muito bom, ajudou pra caramba. E, bom, a gente vai ver mais pra frente. Eu quero gravar outros vídeos com você. A gente ainda vai se ver de novo, fechou? Fechou, Pê. Muito obrigada, eu que agradeço. Muito obrigada por sua amizade, pela oportunidade, pela credibilidade. E eu amo muito você. Estamos aí pra isso, né? Vamos junto. Beleza, então, pessoal. Valeu. Beijo, Nai. Beijo, Pê. É isso. Tchau. É isso, tá, pessoal? Valeu.